E eu peço licença primeiro às minhas ancestrais, aquelas que vieram antes de mim, que pavilharam esse caminho para que eu pudesse estar aqui hoje. E se hoje eu existo, foi porque teve todo um trabalho, principalmente essas mulheres aqui da América Latina, elas pavilharam esse caminho, elas montaram esse caminho para que eu esteja aqui hoje e eu e outras estamos aqui montando esses caminhos para as próximas que vão vir depois de nós, né? E eu penso muito nesse lugar e pensar saberes LGBTQIA+, eu defendo muito essa questão da pluralidade dentro da nossa comunidade. Somos múltiplos, somos diversos, somos de diversas formas assim, de existência, né? E para mim, quando eu entrei dentro da universidade, principalmente dentro do mestrado, que foi algo que durante muito tempo eu achei que não era possível para mim, porque se coloca o racismo, o machismo, principalmente, ele coloca a gente nesse lugar de não capaz, de não poder sair de dentro daquelas caixinhas sociais que constantemente tentam nos empurrar. Para mim foi tipo um baque quando eu entrei ali na universidade. Mas também foi na universidade que eu me permiti me transformar, que até como o Jean muito bem trouxe, a gente entra ali, a gente não está fechada, a gente não está sem abertura para aprender coisas novas, né? E foi no mestrado que eu fui conhecer as intelectuais negras, como Lélia Gonzalez, tem até aqui um post dela aqui no meu quarto, que eu levo sempre comigo a Lélia, e a Audre Lorde, assim, que são as principais que me guiam, né, dentro dessa jornada enquanto pesquisadora, enquanto ativista, enquanto criadora de conteúdo, enquanto ser humano também. E antes eu me questionei por que esses saberes nunca chegaram até mim na escola. Por que eu passei toda uma vivência dentro da escola só conhecendo história da Europa, só conhecendo homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, dentro de uma gama de conhecimentos, só me apresentavam aquilo como sendo o único conhecimento do mundo. E foi um choque para mim, né? E quando eu conheço a Audre Lorde, principalmente, eu fui libertada, assim, né? Eu comecei a questionar e eu fui entender todos os marcadores sociais que atravessavam o meu corpo, de ser uma mulher, de ser uma mulher negra, de ser uma mulher sapatona negra e suburbana do Rio de Janeiro, que eu sempre estranhei muito isso, né? Então é pensar muito nesse lugar, que eu gosto muito de uma fala que a Audrey fala. Na verdade, são duas falas que ela traz, que não existe hierarquia de opressão, porque no movimento negro ela é uma lésbica negra e no movimento lésbico ela é uma mulher negra, e também que não vale a pena, não é digno, não é justo, não é verdadeiro só eu me libertar e outras mulheres não se libertarem. Né? E eu trago muito esse debate para a questão das mulheres trans. Não adianta eu, enquanto uma mulher cis, lésbica, me libertar e ficar jogando um mar de transfobia, como algumas lésbicas fazem, algumas feministas radicais, enfim, fazem dentro desse debate. Não é válido isso. Assim, a gente vai estar reproduzindo muito esse lugar, né, da transfobia, mas não é uma libertação verdadeira. E eu gosto muito da Lélia no quesito, trazendo para esse lugar dos saberes, quando ela fala do português, né? Que ela fala dessa forma de escrever. E Lélia, ela foi uma intelectual negra muito importante, porque ela chega e ela era à frente do tempo dela. As coisas que ela debatia lá nos anos 70, 80, são coisas tão atuais como na época dela. E na época dela, ela era uma das poucas que faziam esse lugar. Ela foi uma das primeiras pessoas que tirou o racismo apenas da questão científica e levou o racismo para analisar dentro da cultura do Brasil, dentro da formação social do Brasil. E ela chega questionando todos aqueles saberes dentro da universidade, daqueles intelectuais brancos consagrados, né, como Gilberto Freire. Ela chega e ela questiona aquilo tudo e ela desmonta, que é como o Jean também trouxe, essa questão dos aparatos, né? Usar o conhecimento para desmontar esses aparatos, esses modelos estruturais de conhecimento que só servem para nos aprisionar, assim.
E eu faço muito isso, sim. E desde que eu entrei dentro da universidade enquanto sendo já uma criadora de conteúdo, né? Eu comecei o meu canal Sapatão Amiga em 2017 e eu entro no mestrado em 2019. E aí, dentro da universidade, eu percebi que eu podia usar o meu canal como fonte de disseminação do conhecimento que eu estava vendo lá dentro, de coisas que eu sabia que eu estava tendo acesso porque eu sou uma das poucas que conseguiram. Eu sei que tem outras iguais a mim que ainda não podem estar dentro da universidade, porque a lesbofobia ela é um marcador também de expulsão de casa, de evasão escolar. Nós não saímos da escola, nós somos expulsas. Então ainda existe muito bastante lésbicas que estão nessa situação, são que quando elas assumem quem elas são de verdade, quando elas se assumem sendo quem elas realmente querem ser, quando elas querem mostrar os seus afetos e viver os seus amores e viver do jeito que elas querem ser, viver livres, elas são recriminadas. E muitas das vezes essas meninas elas são atacadas na adolescência, quando você não tem nenhum poder aquisitivo. A não ser que você seja uma adolescente herdeira, né? Você não vai na adolescência ter dinheiro. Então, essas meninas, muitas das vezes, elas já são ali cortadas, bem na juventude. E muitas delas acabam sendo expulsas de casa, que vai gerar uma. Provavelmente elas vão sair, abandonar a escola, e se elas abandonam a escola, elas acabam indo parar no mercado informal de trabalho, acabam sendo subalternizadas dentro de suas profissões. Como é que elas vão chegar à universidade? Se lá na escola você já é forçada a abandonar a escola, você já é expulsa de casa, você já vem, como o Jean também trouxe, essa questão da vergonha. E foi algo que eu estava pensando muito ontem. Isso que foi ontem foi o dia da visibilidade lésbica, e eu estive com outras lésbicas e muita que se falou foi essa questão da vergonha. O quanto que ainda, às vezes, a gente sente essa vergonha de ser quem a gente é, né? E é esse processo de uma vida inteira de desconstruir, se reconstruir, e também vamos aí de terapia, de troca de afeto e de tudo. E aí eu uso essa questão, né, pegando do ancestral digital. Em 2019, eu passo a disseminar dentro das minhas redes, do YouTube, do Twitter, do Instagram, os conhecimentos que eu estava tendo dentro da universidade, mas levando de uma linguagem acessível e também aberta à troca, ao diálogo. E não cair naquele lugar de algumas pessoas que na militância ficam só repetindo frases clichês, frases de ordem. E ao invés de libertar as pessoas, acaba querendo aprisionar também as pessoas, né? E eu venho muito, assim, desse lugar. Eu queria fazer minha fala desse lugar, assim, dessa valorização. E enquanto pesquisadora, eu ainda tenho muita dificuldade dentro da universidade de pautar a minha pesquisa, que é uma pesquisa para lésbicas e da comunicação, e trazendo saberes de intelectuais negras, principalmente latinas, o quanto que a minha pesquisa ela já foi desmerecida várias vezes por não ter esse referencial teórico europeu, hegemônico, colonial, por trazer outras vozes, outros conhecimentos, outros saberes, esse resgate, né? Eu gostei muito do termo que Andrei traz do corpo como arquivo. Todos nós carregamos a nossa ancestralidade, seja acessando ela pela forma científica, né, do conhecimento, seja acessando ela da forma espiritual, para quem é de fé, alguma religião. Esses nossos ancestrais estão com a gente, né? E nós somos os sonhos dessas pessoas, às vezes, sabe? E eu acho que nós estamos aqui hoje para pavimentar esse caminho para novas pessoas que vão vir mais à frente, né? E eu gosto muito de falar que eu e outras pessoas estamos aqui construindo a história para que nenhuma menina lésbica no futuro tenha medo de viver livremente, de amar como ela quiser e de ser quem ela é, e não sofra nenhuma repressão por isso. E eu termino a minha fala assim. Não sei se Andrei tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Como o Andrei trouxe, né, o liberalismo é um termo guarda-chuva que fala sobre muitas outras coisas. Mas eu acho que
algumas pessoas da comunidade LGBTQIPNB+, né, elas acabam caindo nessa cilada pelo fato, principalmente, da gente não conhecer a nossa história. Porque desde que o mundo é mundo, existem pessoas da nossa comunidade LGBTQIAP+, resistindo contra as normas sociais, contra as opressões, como Andrei trouxe no início, tivemos Tibira, tivemos Filipa de Souza, que foi o primeiro caso registrado de uma lésbica que foi punida durante o período da Inquisição aqui no Brasil, que enfrentou lá o Brasil, o colonialismo, que enfrentou o Império Português. Temos diversos outros casos. Temos também, como eu gosto muito de trazer, dá até aqui uma dica, o livro do Renan Quinalha sobre a ditadura militar, Contra a Moral e os Bons Costumes, o nome do livro, que Renan traz lá principalmente a atuação de mulheres trans e travestis no enfrentamento da ditadura militar no Brasil. Elas alinhadas com as prostitutas e com outras pessoas da comunidade LGBTQIAP+, estavam ali resistindo à ditadura militar, à violência policial, à opressão do Estado. Mas isso não nos é dado, como eu falei, na escola. A gente não aprende na escola, saca? A gente não conhece essas histórias na escola. Então acaba que a pessoa acha que ser LGBT não é ser um corpo político. Acabam muito empurrando a gente apenas para o direito de amar. Sim, amar é muito bom, todo mundo gosta de amar, de trocar afetos, carícias, mas é importante também entender que nós somos corpos políticos, seres políticos. Não é apenas reduzir a gente ao direito de amar. Ah, são pessoas que querem amar. Não, a gente não é uma tribo, um grupo, um good vibes que quer ficar ali só amando. Não é isso. Queria eu, inclusive, mas a violência não deixa também, né? Então, acho que muitas pessoas acabam comprando esse discurso por não terem acesso a esse conhecimento, por não terem acesso à universidade, como nós tivemos, por não terem acesso a coletivos, porque eu também sou um fruto de lutas coletivas, de formação de coletivos sociais. Então, acho que é isso, assim. Na maioria das vezes, não, óbvio que sempre vai ter aquelas pessoas que realmente são porque elas querem ser, mas na maioria dos casos são pessoas que não tiveram acesso à informação. Tipo assim, você é um corpo político, sabe? Os signos que você carrega é ser político.